Olá, turma do 9º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre a produção musical no contexto da mídia. Ou seja, falaremos da música. Acredito que seja a arte que está mais próxima de cada um de nós. Bons estudos! Na aula de hoje, iremos refletir sobre a produção musical no contexto da mídia televisiva e radiofônica para aprimorar a capacidade de apreciação e recepção dessa arte. Portanto, iremos refletir um pouco a respeito da mídia, a influência da mídia tanto na divulgação dessa arte, como também a influência da mídia sobre as nossas escolhas. Ok? Falar de música é falar de som. Então vamos acompanhar um pouco dessa trajetória, um pouco da história da música. O som na cena. Antes da popularização da linguagem audiovisual, era por meio do rádio que se contavam as histórias. Os estúdios das estações de rádio recebiam artistas que interpretavam papéis e levavam histórias aos ouvintes por meio da fala. Então, nós já observamos aí a influência aí do rádio para essa propagação do som. Quando falamos nos rádios, quando nos referimos aos sons e às histórias transmitidas através do rádio, nós observamos a presença importantíssima de um profissional, que são os sonoplastas. Os sonoplastas acrescentavam música, atingindo as emoções dos ouvintes com trilhas de suspense, tensão, paixão, entre outras. Criavam também efeitos sonoros, mexendo ainda mais com a imaginação do ouvinte, que passou a voar mais alto com sons de chuva, trovão, tiro, passos sobre um piso de madeira, portas rangendo, explosão, trote de cavalo, ventania, etc. Esse trabalho pioneiro de simulações em estúdio continua a dar frutos nas linguagens do cinema e da televisão até hoje. Então, observem aí nas imagens. Nós temos um estúdio de uma rádio em Nova York, em 1926. O ator em pé à esquerda e sonoplastas trabalham em transmissão de rádio-teatro. Então, eles procuravam objetos para criar esses sons e vejam que até hoje a televisão, cinema ainda usa esse recurso. Certo? E nas telas dos cinemas, como era? Os filmes lançados na época também levavam multidões ao cinema, que no início era mudo e depois se tornou audiovisual. A invenção do aparelho de transmissão de sons e imagens deu origem à era da televisão. Temos aqui um exemplo do cinema mudo com Charlie Chaplin em Luzes da Cidade de 1931. A partir da segunda metade do século XX, o processo inventivo na composição musical intensifica-se rapidamente. Desde os anos 1940, vemos surgir manifestações de reinvenção da música, quando vários compositores passaram a priorizar formas de expressão originais na concepção, na interpretação, na apresentação e na escrita de suas músicas. Intenções que impactaram tanto a função do compositor quanto do intérprete e a do próprio público. Observem que, já em 1940, essa questão da reinvenção na música. Então, se hoje nós temos aí essas mudanças relacionadas às lives, relacionadas aos suportes que modificaram, observe que a música ela sempre vem seguindo essa
questão de mudança, né? Essa questão de adaptações. Né? E qual é a intenção? Impactar, né? Impactar o público, impactar o intérprete. Né? Então, toda essa invenção, toda essa transformação tem sempre essa intenção, né? De trazer algo novo, mas que provoque, que cause impacto. Ok? A música como trilha sonora. Imagine assistir um filme que não tivesse música. Talvez ele não despertasse tanta emoção, ou os artistas teriam que ser do top de Charlie Chaplin. Mas a música como trilha sonora, ela torna a narrativa mais densa e rica, harmonizando-se com as outras técnicas cinematográficas e gerando uma experiência emocional original. Algumas canções são inseridas na gravação da trilha sonora de um filme sem necessariamente terem sido produzidas para essa obra em particular. Então nós observamos que as músicas, no caso aí as canções, muitas vezes elas são inseridas em uma obra, mas não quer dizer que elas foram especialmente produzidas para aquela obra. Então, mas vale destacar também o seguinte: quando falamos em música, não estamos nos referindo apenas à música que apresenta um vocal, né? Ou seja, essas canções. Nós falamos também a música instrumental, aquela música que ela traz um clima de suspense, de terror, de comédia. Então, a música no cinema, a música no teatro, a música na televisão, relacionada a uma telenovela, a uma minissérie. Né? Então, ela traz esse aspecto, né, de tornar a narrativa mais rica, mais densa. Ok? Antes era assim. Temos aqui alguns suportes, né, de divulgação, armazenamento, comercialização das músicas. Então nós temos o disco de vinil, que até hoje em dia alguns saudosistas, alguns colecionadores ainda usam, a fita de vídeo, o disquete, CD ou DVD e a fita cassete. Essa fita é apenas de áudio. Então nós tínhamos esses recursos, entre eles o CD, ainda em pouca escala, ainda é utilizado, né? Mas veja que a questão da divulgação, comercialização dessas músicas já mudaram totalmente, né? Mudaram completamente. Atualmente é possível ouvir e ver músicas nas suas diversas plataformas: cinema, TV, internet, celular, etc. Na música, o final do século XX e o início do século XXI representam o tempo de diversidade, pluralidade e surgimento de outras possibilidades de sentir, pensar, interpretar e compor música. As fronteiras entre o erudito e o popular, o novo e o antigo, o profissional e o amador cedem espaço para novas experimentações e maneiras de escutar a música no mundo de hoje. Então, observem que, principalmente a internet, ela nos trouxe, né, essa abertura, ela ampliou esse campo, tanto para você que quer apreciar, que quer ouvir a música, como também aquelas pessoas que querem apresentar, né, que querem mostrar o seu trabalho, né, mostrar a sua arte. Então, a internet, ela é um claro exemplo disso, né, dessa mudança que aconteceu, que está acontecendo agora no século XXI. Certo? Estamos concluindo o nosso passeio pela música. A música está presente em nosso cotidiano das mais variadas formas. Muitas vezes propondo uma relação direta com as outras artes. Um exemplo disso é a trilha sonora presente em cinema, teatro,
programas de televisão, etc. Podemos assim dizer que a trilha sonora é uma forma de contar histórias por meio da música. Então, não só pensando na trilha sonora relacionada ao teatro, cinema, programas de televisão, mas a trilha sonora da nossa vida. Quem de nós não temos uma ou mais músicas que nos faz recordar algo, né, que conta a nossa história, que nos faz lembrar de alguém ou de algum acontecimento? Temos aqui as atividades relacionadas ao assunto de hoje. Leia, responda e envie para o professor. Referências do material utilizado para a produção da aula. Com a música, os artistas estabelecem diálogos entre as linguagens da arte e propõem reflexões sobre a vida pessoal e coletiva. Desfrutem das músicas. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima.